Dando continuidade às nossas aulas sobre o reino animal, hoje nós vamos falar sobre o filo Chordata, com enfoque maior no grupo chamado de vertebrados. Durante as nossas aulas anteriores, eu comentei a respeito da evolução do reino animal e comentei sobre todos os filos que compõem esse reino. Ficando então agora por último, nós conversarmos sobre o filo Chordata, que inclusive é o filo do qual nós fazemos parte. Observando este cladograma sobre a evolução do reino animal, nós conseguimos então observar algumas características que podem ser utilizadas para definir o filo Chordata. Então, iniciando lá no começo da evolução do reino animal, o filo Chordata é um filo composto por organismos que são multicelulares e que têm desenvolvimento embrionário. Esse desenvolvimento embrionário, ele vai ter três estágios embrionários iniciais, que são mórula, blástula e gástrula. A gástrula destes animais tem três folhetos germinativos, que é a endoderme, ectoderme e mesoderme, por isso eles são animais triblásticos. Além disso, os cordatas também possuem a simetria bilateral, que é o fato de ter o lado direito e esquerdo semelhantes. O filo Chordata também é caracterizado por serem deuterostômios, ou seja, os animais que compõem esse filo têm o seu blastóporo originando primeiro ao ânus e não a boca. Estes animais também são animais enterocelomados. Isso significa que a sua mesoderme é formada a partir das células da parte superior do arquêntero, que é o intestino primitivo da gástrula. Além disso, o filo Chordata também possui um tipo de metameria, mas não uma metameria verdadeira, seria uma metameria desigual, onde partes do nosso corpo são semelhantes a outras partes, né? Então, nós teríamos o corpo dividido em sequências semelhantes, e além disso, nós temos aqui como principal característica deste filo o fato de todos os cordatas possuírem uma estrutura chamada notocorda. Para compreender todas essas características e principalmente o que seria a notocorda, nós vamos aqui retomar o desenvolvimento embrionário. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o desenvolvimento embrionário apenas dos cordatas. Então, nós vamos ver como o embrião do cordata se desenvolveria. Então, nós temos aqui no início o zigoto, que é a célula formada a partir da união do espermatozoide com o óvulo. Esse zigoto vai entrar num processo de clivagem, que nada mais é que mitoses sequenciais, onde nós teremos, então, o primeiro estágio embrionário, que é o estágio de mórula. A mórula nada mais é do que um aglomerado de células iguais, e essas células se chamam blastômeros. Essas células, os blastômeros que formam a mórula, começam a migrar para a periferia do embrião, deixando um espaço interno sem células. A partir deste momento, então, nós temos o segundo estágio embrionário, que é a blástula. Essa região do centro do embrião, que não possui células e é preenchida apenas por um líquido, é chamado de blastocele. Essa blástula começa a se dobrar, sendo que parte dela começa a entrar para dentro do embrião. Então, nós vamos ter aqui o terceiro estágio embrionário, que é o estágio de gástrula. Nesse estágio de gástrula, nós temos a formação dos folhetos germinativos. Nós temos aqui em verde o folheto germinativo mais interno, que seria a endoderme, e nós temos aqui em laranja o folheto germinativo mais externo, que seria a ectoderme. Então, nesse estágio da gástrula, a gástrula só está apresentando dois folhetos germinativos. Então, até o momento, ela é uma gástrula diblástica, com apenas ectoderme e endoderme. Para conseguirmos observar melhor, né, como que se desenvolve a notocorda e qual a função da notocorda, nós vamos mudar de visão. A gástrula, até o momento, nós temos observado ela no que nós chamamos de visão longitudinal, onde essa é a região anterior do embrião e aqui a região posterior do embrião. Mas nós vamos ver agora o que nós chamamos de visão transversal. Nós vamos fazer um corte no embrião para observar esse embrião em visão transversal. Então, aqui não é mais a região anterior do embrião, e sim a região dorsal, né? A parte do dorso.
e aqui seria a região ventral do embrião, a parte do ventre. Nessa visão transversal, nós podemos observar aqui em verde a endoderme, que é o folheto germinativo ou folheto embrionário mais interno, e nós podemos observar aqui por fora a ectoderme, que é o folheto germinativo ou folheto embrionário mais externo. O que vai acontecer neste embrião, no embrião dos cordatas? Vai acontecer aqui dois processos distintos. O primeiro processo que vai acontecer é aqui a formação da mesoderme. Essas células em amarelo são as células que estão dando origem à mesoderme, ok? E a mesoderme nós vamos observar aqui mais na frente, ela já formadinha. Aqui está a mesoderme em amarelo. Então, neste momento aqui, a gente já tem um embrião triblástico, com 3 folhetos germinativos. Além da formação da mesoderme, nós também temos aqui a formação do tubo neural. As células da região dorsal da ectoderme, elas começam também a invaginar, também a entrar para o embrião, e elas vão formar um tubo. Esse tubinho aqui em marrom seria o tubo neural. Nesses casos, quando há a formação do tubo neural, nós não chamamos mais esse estágio embrionário de gástrulo, nós vamos chamar de neurula. Então, neurula seria o estágio embrionário em que há a formação do tubo neural. Então, nós temos aqui na neurula já a mesoderme formada e o tubo neural formado. A mesoderme foi formada a partir das células da endoderme e o tubo neural foi formado a partir das células da ectoderme. Então, nós temos aqui, nesse primeiro estágio da neurula, o tubo neural, a mesoderme, de um lado, a mesoderme aqui do outro, e nós temos aqui o arquêntero. Essa camada de células em verde, que é a endoderme, ela está envolvendo essa cavidade aqui, que é o arquêntero, o intestino primitivo. É a partir dessas células que formam o arquêntero, as células da endoderme, que vai ser formada uma estruturazinha chamada notocorda, que está sendo representada aqui pelas células em azul. A notocorda, então, ela é formada a partir das células da endoderme, que são as células que envolvem o arquêntero. E essa notocorda só vai surgir no filo cordata. Então, o filo cordata é o único filo que apresenta notocorda. Essa notocorda é um tubo que fica localizado abaixo do tubo neural e acima do arquêntero. Observando um animal cordata, né, numa visão lateral, nós podemos ver aqui o tubo nervoso, que é o tubo neural, que vai por toda a região dorsal do animal, e logo abaixo este tubo neural ou tubo nervoso, nós temos a notocorda. Então, a notocorda é um tubo localizado logo abaixo ao tubo neural. E ele vai percorrer todo o corpo do animal, percorrendo a região dorsal do animal, né? A parte dorsal deste animal. Como eu disse a vocês, apenas os cordatas possuem notocorda. Então, nós podemos dizer que a notocorda é a sinapomorfia do filo cordata. É a característica derivada compartilhada por todos os animais integrantes deste filo. Dentro do filo cordata, nós temos 3 grupos de animais. Nós temos os urocordatas, os cefalocordatas e o grupo vertebrata, que nós conhecemos como os vertebrados. Qual característica que diferencia os vertebrados dos cefalocordatos e dos urocordatos? A presença de vértebras e crânio. E isso é importante que vocês entendam, porque muitas pessoas acabam cometendo um equívoco aqui. Muitas pessoas acreditam, estudando biologia, que o filo cordata é composto apenas pelos vertebrados, mas não é. Dentro do filo cordata existem outros 2 grupos que não têm vértebras e não têm crânios e, portanto, são invertebrados. Então, filo cordata não é o filo dos vertebrados. O filo cordata possui um grupo que é de animais vertebrados, mas dentro do filo cordata nós temos 2 grupos que são invertebrados, ok?
Bom, então dentro do Filochordata nós temos esse grupo chamado de vertebrada, vertebrata ou craniata, depende muito do autor. E esse grupo ele é caracterizado pela presença de vértebras e de crânio. Dentro do grupo dos vertebrados, nós temos vários subgrupos e muitos deles são conhecidos pela população em geral. Mas antes de eu falar sobre a classificação dos vertebrados, eu quero deixar uma coisa bem clara. O grupo dos vertebrados é caracterizado por ter vértebras e crânio, não ossos. Muita gente confunde uma coisa com a outra e diz que vertebrados são aqueles animais que têm ossos, mas não é. Porque os ossos, o esqueleto ósseo, ele só surge neste ponto da evolução dos vertebrados. Isso significa que os únicos vertebrados que têm ossos são esses aqui. Então, nós temos aqui 3 grupos mais basais na evolução dos vertebrados que têm vértebras, têm crânio, mas não têm tecido ósseo. Isso quer dizer que todas as vértebras e o crânio são formados por um outro tipo de tecido, que é o tecido cartilaginoso. Então, a presença de ossos ocorreu dentro dos vertebrados, mas ocorreu mais tardiamente dentro dos vertebrados. Então, nem todos os vertebrados têm ossos, mas todos os vertebrados vão ter vértebras e crânios, com algumas exceções devido à perda. Essas vértebras e esses crânios, quando não são feitos de ossos, que é o caso desses grupos mais basais, são feitos de um tecido chamado tecido cartilaginoso. O grupo dos vertebrados é comumente dividido em 5 subgrupos, que seriam os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Apesar dessa classificação dos vertebrados em 5 grupos ser uma classificação extremamente difundida e a maioria das pessoas conhecem essa organização, cientificamente essa classificação está equivocada, porque cientistas, ao analisarem a evolução dos vertebrados, perceberam que alguns desses grupos eles não podem ser considerados como reais, porque eles não têm uma linhagem única. Alguns desses grupos não são monofiléticos, não vêm de um ancestral comum e exclusivo e, portanto, provavelmente precisam ser quebrados em grupos menores. Dentro do grupo dos vertebrados, nós temos basicamente apenas 2 grupos desses 5 conhecidos que realmente são monofiléticos, que podem ser considerados como grupos verdadeiros. Os únicos grupos que são efetivamente monofiléticos seriam os anfíbios e os mamíferos. Então, se vocês observarem aí no cladograma, vocês vão perceber que os anfíbios, eles têm uma linhagem única. E essa linhagem não é compartilhada com mais ninguém. Então, todos os anfíbios vieram do mesmo ancestral. Portanto, esse grupo é verdadeiro, esse grupo é monofilético. A mesma coisa aqui com os mamíferos. Todos os mamíferos também vieram do mesmo ancestral. Portanto, anfíbios e mamíferos podem ser considerados como grupos verdadeiros, por serem monofiléticos. O grupo dos peixes talvez seja o grupo que apresenta o maior problema de classificação, porque o que nós conhecemos popularmente como peixes, na verdade, é formado por 5 linhagens totalmente distintas. Se vocês observarem na base do cladograma, essas linhagens elas não vêm de um ponto único, portanto, os peixes não vêm de um ancestral comum. Portanto, o grupo dos peixes não pode ser considerado como um grupo real. O que nós conhecemos hoje atualmente como peixes, na verdade, são formados pelos chamados agnatas, que seria o grupo das feiticeiras e das lampreias, o grupo dos peixes ósseos ou osteíctes, que seriam os actinopterídeos e os sarcopterídeos, e o grupo aqui dos condriíctes ou peixes cartilaginosos. Então, o que a ciência pode fazer é possivelmente dividir o grupo dos peixes em 5 subgrupos. Então, peixe seria um nome popular que vai continuar sendo usado, mas ele só pode ser usado como nome popular e não um nome científico. Um outro grande problema na classificação dos vertebrados é com relação aos répteis e às aves. E esse foi um problema que foi descoberto mais recentemente. Primeira coisa que nós temos aqui de problema é com relação às tartarugas. Dentro da evolução, as tartarugas, ou o grupo que nós chamamos de testudines, eles não vêm de uma mesma linhagem que o restante dos répteis. Todos os demais répteis,
lagartos, serpentes e crocodilos, se vocês observarem aqui no cladograma, eles têm uma base única, eles vieram de um único ancestral. Inclusive, aqui dentro estão os dinossauros. Então, até os dinossauros, eles estão dentro do grupo dos lagartos, das serpentes e dos crocodilos. Enquanto as tartarugas têm uma linhagem totalmente distinta. Então, a tartaruga, ela não é um parente próximo dos répteis. Então, não deveria estar dentro do grupo dos répteis. Um outro problema com relação aos répteis, as aves. Porque as aves, na verdade, elas surgiram a partir da evolução de uma linhagem dos répteis. E, portanto, se eu tirar as aves e classificar os répteis apenas com base, tirando as tartarugas, apenas com base nos lagartos, serpentes e crocodilos, eu vou ter um ancestral único, mas ele não vai ser exclusivo, porque esse mesmo ancestral que deu origem aos lagartos, às serpentes e aos crocodilos deu origem às aves. Então, aqui nós temos um outro problema. Aves, na verdade, deveriam fazer parte do grupo dos répteis e as tartarugas não. Então, é um outro problema de classificação e a organização desses agrupamentos ainda está sendo feita, porque a descoberta sobre as aves estarem relacionadas aos répteis foi uma descoberta relativamente recente. Eu vou conversar sobre isso nos próximos slides para vocês e vou explicar isso melhor. A partir deste slide, eu vou falar de algumas características que são comumente utilizadas para definir esses agrupamentos artificiais, os 5 agrupamentos artificiais que existem dentro dos vertebrados. E nós vamos começar falando do que popularmente é conhecido como peixes. Os peixes são animais que são aquáticos, ou seja, eles vivem na água, e eles são animais tipicamente ectotérmicos ou pecilotérmicos. Os dois termos significariam a mesma coisa. O que seria um animal ectotérmico? É um animal que não tem a capacidade de controlar a própria temperatura corporal. Então, a temperatura do corpo deste animal vai depender da temperatura do meio. Se o ambiente onde ele está frio, a temperatura do seu corpo também estará. Mas, como vocês viram aqui, eles são tipicamente ectotérmicos. Isso significa que existem algumas exceções. Existem alguns peixes que têm a capacidade de controlar a temperatura corporal, e são chamados de endotérmicos. Os peixes eles também são caracterizados por serem animais ovíparos, ou seja, eles botam ovos. Eles liberam os ovos e, a partir desses ovos, nascerão, então, os seus filhotes. Eles têm um corpo fusiforme. Esse corpo fusiforme é justamente uma adaptação para o nado, então, uma adaptação para eles conseguirem nadar de uma forma mais hidrodinâmica. E eles têm os seus membros transformados em barbatanas ou nadadeiras. Então, os seus membros vão ser transformados em estruturas que facilitem o nado, que eles possam nadar, ok? Sabendo que essas barbatanas e nadadeiras podem ser ausentes em alguns poucos grupos. Essas barbatanas e nadadeiras elas vão ser sustentadas por raios ósseos, no caso daqueles peixes que têm esqueleto ósseo, ou por raios cartilaginosos, nos casos dos peixes que têm esqueleto cartilaginoso. Além disso, como os peixes eles são aquáticos, vivem na água, eles precisam tirar o seu oxigênio da água. Então, eles são animais que têm respiração branquial. Eles respiram através das brânquias. Essas brânquias vão conseguir absorver o oxigênio que está dissolvido em água. Apesar de existir um pequeno grupo de peixes, que são chamados de peixes pulmonados, que possuem uma espécie de pulmão e que, portanto, conseguiria tirar oxigênio atmosférico, mas isso é uma exceção. Além disso, os peixes, a maioria deles, tem o corpo coberto por escamas. Alguns poucos peixes, essas escamas estariam ausentes. Nós temos a classificação dos peixes, apesar de, como eu disse, ser uma classificação artificial, não é cientificamente correta, mas nós temos essa classificação em 3 subgrupos, que seriam os agnatas, os condriíctes e os osteíctes. Nós temos aqui primeiro os agnatas. Os agnatas são formados por 2 linhagens distintas e que, portanto, não formam um grupo monofilético. Essas 2 linhagens seriam as linhagens das lampreias e as linhagens das feiticeiras.
Estes animais têm um corpo alongado, como vocês podem observar na imagem, e eles têm como principal característica a ausência de maxila. Então, a boca desses animais ela é circular. Então, ele tem uma boca circular e ela está sempre aberta. Ele não tem a capacidade de abrir e fechar a boca, justamente porque não possui essa maxila. Muitos desses animais, eles são parasitas. Eles têm esses dentes ao redor da boca que eles usam para prender em um outro animal aquático, como, por exemplo, um outro peixe, e ali eles começam a sugar o sangue desses animais. Dentro do grupo dos agnatas, nós temos mais de 80 espécies, então é um grupo pequeno em comparação com outros grupos de peixes. Nós temos também dentro do grupo dos peixes os condriícteos. Os condriícteos, sozinhos, eles formam uma linhagem única, eles seriam monofiléticos. São animais que têm um esqueleto totalmente cartilaginoso e são conhecidos principalmente pelo tubarão e pela raia, como vocês podem ver aí na imagem. Então, o tubarão, muita gente não sabe, mas ele é um peixe cartilaginoso. Isso significa que todo o seu esqueleto é feito de cartilagem e não de osso. Por último, nós temos os osteícteos, que seriam os peixes com esqueleto ósseo. E é nesse grupo onde está a maioria dos peixes que a população conhece, como o bacalhau, garoupa, atum, o peixe dourado, o peixe palhaço, como vocês podem ver aí na imagem. Okay? Então, todos eles teriam um esqueleto ósseo, mas esse grupo, os osteícteos, também não seria monofilético, porque, na verdade, ele é formado por duas linhagens distintas, que são os Actinopterygii e os Sarcopterygii. Nessa imagem, eu coloquei 3 peixes bem conhecidos por vocês. Esse peixe aqui na parte superior é o atum. Esse peixe aqui é o peixe que comumente é utilizado para fazer o que nós conhecemos como o bacalhau. E nós temos aqui o peixe palhaço, que todo mundo conhece por causa do filme Procurando Nemo. Os anfíbios são animais que também são ectotérmicos, ou seja, não conseguem controlar a temperatura corporal. São animais ovíparos, que têm a sua respiração dividida em respiração pulmonar e cutânea. Então, eles possuem pulmões e são capazes de captar oxigênio através das narinas, assim como nós, mas essa respiração pulmonar, ela não é eficiente, ou seja, ela não dá conta de levar oxigênio a todas as células. Por isso, os anfíbios também têm um segundo tipo de respiração, que seria a respiração cutânea, onde eles conseguem respirar absorvendo oxigênio pela pele. Por causa disso, os anfíbios têm uma pele muito fina e úmida, justamente para conseguir absorver o oxigênio. O fato deles terem uma respiração cutânea e o fato deles serem ectotérmicos fazem com que esses animais sejam animais que estejam restritos a ambientes úmidos. Como eles não conseguem controlar a temperatura corporal, eles não vão poder viver em ambientes muito quentes e muito secos, porque a temperatura deles subiria demais. O fato deles terem uma respiração cutânea e, consequentemente, uma pele muito fina, faz com que eles não possam ficar em um ambiente muito seco, porque senão perderiam muita água e morreriam. Por isso, nós encontramos anfíbios apenas em ambientes próximos a corpos d'água, em ambientes onde tem uma grande umidade. Além disso, a maioria dos anfíbios tem a sua vida dividida em 2 fases, uma fase jovem, que é aquática, e uma fase adulta, que é terrestre, sendo que em alguns grupos pode haver o que nós chamamos de metamorfose, ou seja, quando ele vai passar da fase jovem para a fase adulta, ele muda totalmente a sua forma e os seus hábitos de vida. No caso, por exemplo, dos sapos, que são os anfíbios mais conhecidos, nós temos uma fase jovem, que é o girino, que vive na água, que tem uma respiração totalmente relacionada com a água, uma respiração, tirando o oxigênio da água, e depois nós temos uma fase adulta, em que ele vai para o ambiente terrestre e muda de forma. Ele perde a cauda, ganha membros e passa a respirar oxigênio atmosférico. Os anfíbios são comumente divididos em 3 grupos, os chamados urodelas, anuras e gimnofionas. Os urodelas, ou chamados também de caudatas,
são anfíbios que permanecem com a sua cauda durante toda a vida. Então, eles não perdem a cauda quando passam para a fase adulta. E o exemplo mais comum dos chamados urodelas são as salamandras, como vocês podem observar aí na imagem. Eles têm um corpo muito semelhante ao corpo dos lagartos, mas existe uma grande diferença em relação aos lagartos, que é o fato da pele ser extremamente fina, porque eles respiram parcialmente por ela. Outro grupo dentro dos anfíbios é o grupo Anura, que é o grupo mais conhecido, onde nós temos as rãs, os sapos e as pererecas. Esse grupo é um grupo de animais que tem a metamorfose muito evidente. Então, nós temos aí na imagem, no caso de um sapo, aqui a fase de girino, e essa fase de girino sofre uma metamorfose para se transformar em adulto, onde há perda da cauda e surgimento dos membros. E por último, nós temos um grupo chamado Gymnophiona. O grupo das Gymnophionas, também chamados de ápodas, são anfíbios que não têm membros. Eles não têm o desenvolvimento de membros superiores e inferiores, o que dá a eles um aspecto semelhante ao das cobras, tanto que eles são chamados popularmente de cobra cega. Okay? Mas assim como acontece lá com as salamandras, apesar de ser semelhante a uma cobra, eles têm características de anfíbios, como, por exemplo, a pele fina devido à sua respiração cutânea. O grupo artificialmente conhecido como répteis são compostos por animais ectotérmicos, então também não conseguem controlar a temperatura corporal, e eles são, na sua grande maioria, ovíparos, ou seja, eles botam ovos. No entanto, existem alguns répteis, como é o caso de algumas cobras, que têm o hábito ovovivíparo. O que seriam os ovovivíparos? Eles têm os ovos, produzem os ovos, mas não expelem os ovos. Os ovos permanecem dentro do corpo da mãe durante todo o período, né, de desenvolvimento embrionário. De forma que os ovos eclodem, os filhotes saem dos ovos e depois eles saem do corpo da mãe. Então, como eles têm os ovos, mas os ovos não são expelidos, eles são chamados de ovovivíparos. Além disso, os répteis têm uma pele extremamente ressecada e resistente, o que difere grandemente dos anfíbios. Essa pele ela é resistente porque ela é coberta por escamas, e essas escamas, que têm origem epidérmica, elas são extremamente queratinizadas, ou seja, elas são compostas por uma proteína chamada queratina. Essa proteína, chamada queratina, dá a essas escamas a característica de ser impermeável, ou seja, não permitir a passagem de água. Isso é importante porque permitem aos répteis viverem em ambientes secos. Como eles têm um corpo coberto por essas escamas queratinizadas, o corpo deles acaba permitindo que eles fiquem num ambiente muito seco e não percam toda a água do corpo. Então, nós encontraremos répteis, por exemplo, em desertos, coisa que nós nunca veremos no caso dos anfíbios. Estes animais possuem 2 pares de membros locomotores e esses membros locomotores vão terminar em 5 dedos. Esses dedos geralmente têm a formação de garras, que vão servir tanto para defesa quanto para predação, sendo que esses membros locomotores estarão ausentes em um grupo de répteis, e essa ausência dos membros locomotores se dá devido a uma perda evolutiva, ou seja, estes répteis, que seriam as cobras, eles viriam de um ancestral que tinha membros, mas esses membros foram perdidos. Bom, os répteis, eles são artificialmente, né, como eu disse, esses agrupamentos não são monofiléticos, mas eles são artificialmente divididos em 3 subgrupos, que seriam os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Os quelônios, ou testudíneos, são as tartarugas, jabutis e os cágados. As principais características dos quelônios ou testudíneos é o fato de terem um corpo coberto por uma carapaça. E essa carapaça, ela é dividida em 2 partes. Existe a carapaça dorsal, que é que fica por cima, e existe a carapaça ventral. Essa carapaça ventral é chamada de plastrão.
Essas duas carapaças são soldadas uma na outra, ou seja, elas não têm a possibilidade de se soltarem, elas estão fundidas uma à outra, havendo apenas as aberturas para saídas da cauda, dos membros e da cabeça. E uma coisa interessante da gente saber é que, ao contrário do que a gente vê nos desenhos animados, as tartarugas jabutis e os cágados não conseguem sair dessa carapaça, porque essa carapaça ela está presa ao restante do seu corpo, às vísceras que estão lá dentro. Então, eles nascem e eles vão morrer associados a essa carapaça, não podendo sair de dentro dela. Os crocodilianos são os animais conhecidos como crocodilos e jacarés. São grandes répteis que, apesar de terem características de adaptação ao ambiente terrestre, são animais que vivem boa parte do seu dia na água e têm uma grande capacidade de nadar. Eles têm uma locomoção no ambiente aquático muito eficiente. Eles têm 4 membros que são usados tanto para locomoção na terra quanto para sua locomoção na água. Lembrando que crocodilos e jacarés são 2 grupos que existem dentro dos crocodilianos e no Brasil nós só temos os jacarés. Os crocodilos, eles vão aparecer em outras regiões do mundo, como por exemplo no hemisfério norte, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós só vamos encontrar os jacarés. O terceiro e último grupo do grupo artificial répteis seriam os escamados. E os escamados são subdivididos em lacertílios e ofídeos. Os lacertílios seriam os lagartos e os ofídeos seriam as serpentes ou cobras. Bom, os lacertílios, que são os lagartos, camaleões, lagartixas, são répteis que têm um corpo alongado, a cabeça unida ao corpo por um pequeno pescoço e eles têm os membros bem definidos, sendo que geralmente os membros posteriores são maiores do que os membros superiores. Isso possibilita que esses animais consigam saltar. Os escamados, que pertencem ao grupo dos ofídeos, são caracterizados pela perda dos membros. Então, as cobras e as serpentes, elas não possuem membros superiores e inferiores. Esse grupo ele é representado por organismos que possuem glândulas de veneno. Então, os ofídeos, em geral, possuem glândulas que produzem veneno, mas isso não significa que eu poderei chamar essa cobra de venenosa, porque apesar da grande maioria ter veneno, a grande maioria não consegue inocular o veneno. Eu só vou chamar uma cobra de cobra venenosa se ela tiver os dentes especializados para inocular o veneno, para injetar o veneno em suas presas. Então, mesmo que uma cobra tenha veneno, ela só vai ser venenosa se ela tiver os dentes apropriados para injetar esse veneno. E a maioria dos ofídeos não tem essas presas. Então, muitas cobras que as pessoas temem, na verdade, não são venenosas, são incapazes de injetar veneno em suas presas. Não há como falar dos répteis sem falar dos dinossauros, até porque nós precisamos entender quem foram os dinossauros para entender de onde surgiram as aves. Os dinossauros foram répteis que viveram no planeta Terra durante milhares de anos. A grande maioria dos dinossauros foi extinta há cerca de 66 milhões de anos atrás, quando um grande meteoro caiu na Terra. Mas o que muitas pessoas não sabem é que nem todos os dinossauros foram extintos, porque uma determinada linhagem dos dinossauros, antes do meteoro cair, ela já tinha evoluído, se tornando um outro grupo de animais. Para entender melhor como funciona esse processo, nós vamos pegar esse pedacinho do cladograma e vamos observar mais de perto. Então, pegando aquele fragmento do cladograma, nós temos aqui os crocodilos na base da evolução e nós temos aqui as aves no outro extremo. O que acontece? Na linhagem que deu origem às aves, nós tivemos aqui no meio do caminho o surgimento dos dinossauros. Então, os dinossauros são animais extintos que estavam aqui nessa linhagem que deu origem às aves. O que acontece é que antes do meteoro cair, uma determinada linhagem, um determinado grupo de dinossauros
já tinha dado origem às aves. As aves já tinham surgido na época em que o meteoro caiu e as aves sobreviveram. Então, nós podemos dizer que os dinossauros foram extintos, mas que parte dos dinossauros sobreviveu, que são as aves. As aves, elas nada mais são do que animais que evoluíram a partir de uma linhagem dos dinossauros. O que embasou toda essa teoria sobre as aves terem surgido a partir dos dinossauros foi a descoberta do fóssil Archaeopteryx. O fóssil Archaeopteryx, que vocês podem ver na imagem, é o fóssil de um dinossauro que tinha penas, né? Essa é uma representação gráfica de como possivelmente o Archaeopteryx era. Quando os cientistas perceberam que dinossauros tinham penas e penas são características exclusivas das aves, eles começaram a investigar e perceberam que as aves, na verdade, evoluíram a partir de uma linhagem de dinossauros. Possivelmente uma linhagem que é a mesma linhagem dos dinossauros conhecidos como Velociraptors. Então, quem são as aves? As aves, então, seriam animais que teriam surgido a partir dessa linhagem dos dinossauros e hoje elas são conhecidas por animais endotérmicos, então, ao contrário dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, são animais que conseguem controlar a temperatura corporal, então, mesmo o ambiente estando frio, eles conseguem manter o seu corpo aquecido. São animais que são ovíparos, botam ovos. Eles têm asas com penas, lembrando que asa não é uma exclusividade das aves. Existe asa em inseto, existe asa em mamífero, mas as penas somente a linhagem das aves e os seus ancestrais dinossauros tinham. Esses animais têm todo o seu corpo adaptado para o voo. Então, o sistema urinário, o sistema digestório, o sistema respiratório, todo ele tem adaptações que permitem a eles voar. Apesar da adaptação para o voo, nem todas as aves voam. Existem algumas aves que perderam a capacidade de voar ou que têm um voo curto. Então, nós temos aqui dois exemplos de aves que não voam, que é o caso dos avestruzes e dos pinguins. E nós temos aqui o caso das galinhas, que têm voo, mas um voo curto. Elas não conseguem voar a grandes altitudes. Mas a maioria das aves que nós conhecemos tem uma grande capacidade de voo, inclusive em alguns casos, podendo migrar de um continente para o outro. O último agrupamento que nós vamos ver dentro dos vertebrados é o agrupamento do qual nós fazemos parte, que são os mamíferos. Os mamíferos são animais que, assim como as aves, são endotérmicos. Nós temos a capacidade de controlar a nossa temperatura, independente da temperatura do meio ambiente. No caso, por exemplo, dos seres humanos, nossa temperatura corporal ela é controlada dentro da faixa dos 36 graus Celsius, podendo variar um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Mas nós temos vários processos que ocorrem no nosso organismo para conseguir controlar essa temperatura. A maioria dos mamíferos é vivípara. Isso significa que nosso desenvolvimento embrionário ocorre dentro do útero. Então, nós nos desenvolvemos dentro do útero de nossas mães. No entanto, existe um grupo de mamíferos que é ovíparo. Existe um único grupo dentro dos mamíferos que tem a capacidade de botar ovos. Outras características que são exclusivas, né, do grupo dos mamíferos é a presença de pelos, sendo que os pelos são perdidos apenas no grupo dos golfinhos e das baleias, mas, no entanto, eles aparecem durante o desenvolvimento embrionário. E todos nós, mamíferos, temos glândulas mamárias. Por isso, nós recebemos o nome de mamíferos. Essas glândulas mamárias são glândulas que evoluíram a partir das glândulas sebáceas e que têm a capacidade de produzir leite. Leite esse que é utilizado para alimentar os filhotes. Dentro do grupo dos mamíferos, nós temos geralmente a subdivisão em 3 subgrupos, que seriam os monotrematas, marsupiais e placentários. Os monotrematas seriam os mamíferos mais basais, aqueles que vieram de uma linhagem mais antiga. E dentro desse grupo nós temos os animais mais diferentes dos mamíferos, porque são os monotrematas que têm o hábito ovíparo. São os únicos
mamíferos que botam ovos. E eles são conhecidos principalmente pelo ornitorrinco e a équidna. O ornitorrinco, que as pessoas geralmente conhecem mais, é um animal ovíparo que possui um bico semelhante a um bico de pato. No entanto, ele é um mamífero. Tanto ele quanto a équidna têm pelos e, principalmente, possuem glândulas mamárias. Eles produzem leite para alimentar os seus filhotes. Um segundo grupo dentro dos mamíferos são os marsupiais. O que são os marsupiais? Os marsupiais são animais em que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do útero. No entanto, ele ocorre de forma incompleta. O que acontece? Durante o início do nosso desenvolvimento, quando nós somos pequenos embriõezinhos, existe um pequeno anexo embrionário chamado saco vitelínico. Esse saco vitelínico possui uma substância chamada vitelo. E o vitelo serve para nutrir o embrião. Então, o embrião, nos seus primeiros momentos de vida, nos seus primeiros estágios embrionários, ele vai sendo nutrido por este vitelo. No entanto, o saco vitelínico ele dura pouco tempo, porque o vitelo acaba. Quando o vitelo acaba, o saco vitelínico desaparece e surge a placenta. A placenta é a estrutura que liga o útero ao embrião, e essa ligação se dá por meio do cordão umbilical. E por meio da placenta, a mãe consegue então mandar nutrientes para o seu filhote, já que o saco vitelínico já não existe mais. Isso acontece conosco, mas não acontece com os marsupiais, porque os marsupiais não têm placenta. Então, o que vai acontecer? Quando o vitelo acabar, o saco vitelínico ele desaparecer, esse embrião não vai ter mais como ser nutrido, ele não tem como se alimentar. Então, a única opção que ele tem é nascer. Então, os marsupiais, eles nascem ainda com seu desenvolvimento embrionário em curso. Então, eles nascem muito prematuros. Para sobreviverem, a evolução garantiu que as fêmeas tivessem uma bolsa chamada marsúpio, onde esse embrião vai terminar o seu desenvolvimento embrionário. Então, vamos imaginar da seguinte forma. Quando um ser humano nasce prematuro, ele tem que terminar o seu desenvolvimento dentro de uma incubadora, que é uma máquina que imitaria o útero. No caso dos marsupiais, essa incubadora é natural e já existe na mãe, que é essa bolsa, o marsúpio. Nós temos aqui 3 exemplos de marsupiais, né? Um exemplo bem clássico, que é o canguru, e aí vocês vão conseguir ver aí o filhotinho aqui, ó, na bolsa, no marsúpio. Nós temos aqui um outro exemplo, que é o koala, também típico da região australiana, assim como o canguru, e vocês estão vendo aqui o filhotinho dentro do marsúpio. E nós temos um exemplo brasileiro, que é o nosso gambá ou sarué. O gambá brasileiro, o sarué, que não tem relação nenhuma com aquele gambá norte-americano que aparece nos desenhos animados, o nosso gambá ele é marsupial. E vocês estão vendo aqui a imagem dos filhotinhos dentro do marsúpio. O gambá norte-americano, que aparece nos desenhos animados, que é branco e preto, ele é placentário, ele pertence ao nosso grupo e não tem relação nenhuma com o gambá brasileiro. Por último, então, nós temos os placentários. Os placentários seriam aqueles mamíferos que têm placenta e, portanto, o desenvolvimento embrionário ocorre inteiro dentro do útero. Então, o filhote consegue se desenvolver totalmente dentro do útero e só depois nascer. Dentro desse grupo, nós temos uma grande diversidade de animais muito diferentes, porque muitos dos placentários acabaram se adaptando a ambientes extremos. Como nós temos aqui o exemplo dos golfinhos, que apesar de viverem na água, são placentários, são mamíferos. E uma coisa interessante sobre os golfinhos é que eles vivem na água, mas são mamíferos, têm glândulas mamárias, alimentam seus filhotes com leite. E eles não respiram embaixo d'água. Muita gente acha que os golfinhos respiram na água como os peixes, mas na verdade não. Os golfinhos respiram oxigênio atmosférico, assim como nós. Então, eles têm que subir de tanto em tanto tempo para poder respirar. A grande diferença é que eles conseguem permanecer bastante tempo embaixo d'água sem respirar.
Mas, se alguma coisa prender o golfinho lá embaixo, ele morre afogado. Muitos golfinhos acabam ficando presos em redes de pescador e morrem afogados. É estranho pensar num golfinho morrendo afogado, mas ele pode morrer afogado porque ele não respira oxigênio da água. Um outro exemplo extremo de mamíferos são os morcegos. Os morcegos são mamíferos que se adaptaram ao voo. Vocês vão perceber aí que eles têm asas, e essas asas, o interessante é que vocês vão perceber que, na verdade, elas são o braço do morcego. Né? Na verdade, nós temos aqui os dedos do morcego, e esses dedos têm membranas entre um dedo e outro, que permite, então, que eles voem. Nós temos também uma grande infinidade de outros grupos dentro dos mamíferos, como os ratos, cachorros, gatos, as vacas, e nós temos aqui também o nosso caso, nós seres humanos. Bom, essa foi a nossa aula sobre o filo cordata com enfoque em vertebrata. Eu dei uma pincelada geral em cada um dos grupos dos vertebrados, porque a gente tem um tempo curto para falar sobre eles. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.